1 de João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Meus irmãos, assim diz a palavra de Deus. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, título do nosso sermão: Adversários de Cristo. Poderia usar-se outros sinônimos como inimigos de Cristo, adversários de Cristo, contra Cristo, opositores de Cristo. São tudo palavras intercambiáveis que podem muito bem dar o sentido do que esse texto vai nos ensinar. Então, o título do nosso sermão: Adversários, plural, de Cristo. A verdade. Irmãos, há muitas religiões no mundo. Umas são declaradamente não cristãs, que rejeita completamente a ideia de Cristo e do Evangelho, que, portanto, não tem nenhuma associação com Jesus, com Cristo, com as Escrituras, com o Evangelho, com o conceito de igreja. Podemos citar algumas, por exemplo, o Candomblé não tem nenhuma participação ou associação com nenhum dos termos que se referem à igreja. O hinduísmo é outra religião que também não tem nenhuma associação ou participação com nenhum termo que se refira à igreja, ao Evangelho, a Jesus Cristo ou algo do tipo. Poderia citar muitas outras religiões que não têm nenhuma associação, ou que não se identifica como uma religião cristã. Porém, dentre essas muitas, tem muitas que se identifica e se associa e que se declara uma religião cristã. Somente nos últimos séculos tem surgido muitas denominações, muitas igrejas, muitos movimentos que arrogam para si o título ou a associação com Cristo, com o Evangelho, com as Escrituras, com a Palavra de Deus. Nós iremos ver algumas ao longo do tempo. Todavia, à luz desse texto, vai ficar muito claro que muitos daqueles que se chamam cristãos, na verdade, são inimigos dele. Por qual razão? Falsos profetas, falsa doutrina, falsas igrejas. Elas não negam a fé em Cristo, professam a fé em Cristo, diz ser uma religião cristã, um segmento cristão, uma associação cristã. Todavia, a partir dos seus ensinos, das suas pregações, das doutrinas que eles subscrevem, logo se percebe que eles negam completamente a fé de fato cristã. E se identificam assim, não como sendo cooperadores com o Evangelho de Jesus Cristo, mas, na verdade, inimigos dele. Exatamente isso que esse texto vai tratar, irmãos. Que João vai tratar nesse texto, versículo 18 e 19. Qual é o contexto dessa carta que nós temos visto aqui, temos falado de forma abrangente, para que sempre tenhamos na mente a lembrança do contexto dessa carta. João escreve para crentes que estavam sendo atacados por falsos mestres, e se dizia crentes, se dizia ter comunhão com Deus, se dizia andar na luz, se dizia evangélicos, crentes, cristãos, que conhecia Deus, conhecia Cristo. Todavia, eles negavam aspectos fundamentais e essenciais da doutrina cristã. Como, por exemplo, um grupo negava a humanidade de Cristo, enquanto o outro negava a divindade de Cristo. Enquanto o outro negava o pecado original, dizendo que não tinha pecado mais. Enquanto o outro dizia que não tinha nem sequer a possibilidade de pecar, uma vez que está em comunhão com Deus e que conhece a Deus. E por isso, eles viviam vidas imorais, alheia completamente aos mandamentos do Senhor, e não se importava de forma recíproca um com os outros. Por isso que João vai desenvolver 3 testes. Teste doutrinário,
Um teste moral no que diz respeito à obediência à lei de Deus. Um teste relacional no que diz respeito ao modo como eu me relaciono com aqueles que dizem professar a mesma fé que a minha. Perceba, eles não negavam a fé em Jesus Cristo. Mas João os considera como anticristos. Nós iremos ver isso no texto. Então, irmãos, logo após de João advertir os irmãos no que diz respeito ao amor ao mundo, que foi nós que nós vimos semana passada, do versículo 15 a 17, ele agora vai falar a respeito do anticristo. E esse anticristo aqui nós iremos ver logo claramente que ele está se referindo exatamente a esses falsos mestres que estavam envolvidos nesse contexto da qual ele envia essa carta. Falsos mestres esses que diziam o quê? Jesus não é Deus. Enquanto outros diziam, Jesus não é homem. Não obedecia os mandamentos do Senhor. Não se importava com o próximo. E assim sucessivamente. E João vai chamar eles aqui de anticristos. Pessoas que professavam ser cristãos, mas que por intermédio da sua doutrina, do seu ensino, da sua vida, eles se revelavam anticristãos, anticristos, adversário de Cristo, contra Cristo e contra a verdade. Então ele começa a partir do versículo 18. Depois que ele adverte a igreja e os irmãos a respeito do não amor ao mundo, que era exatamente o que esse falso mestre amava, o mundo, com seus prazeres. Então ele adverte, então ele agora passa a falar dos anticristos. Então, o versículo 18 ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. João começa fazendo uma afirmação. Isto é, já é a última hora. Que já estamos nos últimos dias. Nos últimos momentos da história da humanidade. Como costumamos falar, na contagem regressiva, estamos nos acréscimos da história da humanidade. Em Atos 2, versículos 16 e 17, o apóstolo Pedro diz que o derramado do Espírito Santo é o cumprimento da promessa do profeta Joel, que aconteceria quando? Nos últimos dias. Com isso fica claro que os últimos dias deu seu início na ascensão e exaltação de Cristo à destra do Pai, de onde ele derramou o Espírito Santo sobre o seu povo, cumprindo assim a promessa. Portanto, devemos crer que o início do fim começou na exaltação de Cristo e que estamos em algum momento do fim do fim. Se o início do fim começou com a exaltação de Cristo, derramado do Espírito Santo lá em Atos 2, já é considerado ali os últimos dias. A promessa de Joel é a respeito do derramado do Espírito Santo nos últimos dias. E a promessa se cumpre lá em Atos 2, Pentecostes, logo após a ascensão de Cristo e a sua exaltação à destra do Pai. E lá os apóstolos vai chamar categoricamente Pedro, que ali é os últimos dias. Portanto, ali é o começo dos últimos dias, o começo do fim. Então, se já passou mais de 2000 anos, né? Ou cerca de 2000 anos lá para cá, muito provavelmente estamos em algum momento do fim, do restinho dos últimos dias. Devemos crer nisso. Então ele dá continuidade. E como ouviste que vem o anticristo? Versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo? Irmãos, a palavra anticristo significa adversário do Messias. Falso Cristo que se exalta a si mesmo ao invés do Cristo verdadeiro. Aquele que se opõe a Cristo. Agora, com a expressão anticristo, no singular, você perceba aí que a expressão anticristo no versículo 18 aparece de duas maneiras, né? A primeira vez é no singular e a segunda vez é no plural. Então, com a expressão anticristo no singular, muito provavelmente, João está se referindo a um homem da iniquidade. O filho da perdição, que é um personagem escatológico anunciado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E que certamente toda a cristandade da época tinha conhecimento. Com certeza tinham sido instruídos a esse respeito. A respeito de um filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo, que se revelará
nos últimos dias. Então João vai dizer, vocês têm ouvido que vem o anticristo. Então é por isso que ele diz, e como ouviste que vem o anticristo. Então ele dá continuidade dizendo o seguinte, também agora muitos anticristos, no plural, têm surgido. O principal personagem escatológico, nós sabemos que ainda não apareceu, não se manifestou, mas muitos protótipos, muitas miniaturas do anticristo têm surgido no momento, é o que João disse. Por anticristo no singular, entendemos que ele está se referindo ao personagem escatológico. Mas a quem ele está se referindo quando ele expressa muitos anticristos no plural? Só uma única resposta, dentro do contexto da carta. Certamente, irmãos, por todo o contexto da carta, João está se referindo aos falsos mestres. Esse muitos anticristos no plural, ele está se referindo aos falsos mestres, contra quem ele está combatendo. Irmãos, João chama e considera todo aquele que, através dos seus ensinos, vida e relacionamentos, promovem ou apontam para um Deus falso de anticristo. João está chamando todos aqueles que vivem, que ensina e que se relaciona, e que através disso, eles ensinam e apontam para um Deus falso, um Deus que não é o das Escrituras. João chama todos esses de anticristos. Ou seja, adversário de Cristo. Porque através de suas vidas e ensinos, eles não contribuem em nada para a edificação da igreja de Cristo e o avanço do reino de Deus. Ao contrário, se revelam como perigosos adversários de Cristo e da verdade, por meio dos quais, diz o apóstolo, conhecemos que é a última hora. O resto do versículo diz, ou seja, o surgimento desses falsos profetas, desses que João chama de anticristos no plural, são sinais dos últimos dias. São evidências que estamos no fim. Os últimos dias será marcado por diversos surgimentos de falsos profetas, irmãos, os quais devem ser considerados anticristos, isto é, adversário de Cristo e da verdade. Todo falso profeta que proclama e anuncia um falso evangelho, que comunica a respeito de um falso Deus, deve e é considerado, à luz das Escrituras, pelo apóstolo João e pela Igreja de Deus, de um anticristo. Anticristo. Por quê? Porque através dos seus ensinos, das suas pregações, das suas doutrinas, que negam aspectos fundamentais e essenciais da doutrina bíblica e cristã histórica, eles não estão trabalhando em favor do avanço do reino e edificação da igreja, mas na verdade eles estão contra ela. E se revelam assim adversários perigosíssimos de Cristo e da verdade e da igreja de Deus. E essas manifestações desses anticristos apontam para nós uma realidade de que estamos nos fins. Isso é um sinal do fim. Falsos profetas, multiplicação da iniquidade, aumento dos erros, de heresias, falsas doutrinas, falsos mestres. João vai dizer que por essas manifestações conhecemos que é a última hora. A última hora. Então, verso 19 ele continua. Eles saíram de nosso meio. Irmãos, os muitos adversários de Cristo tinham surgido do meio da própria igreja. Do meio do próprio povo de Deus. Eles se chamavam povo de Deus, mas não criam no que o povo de Deus crê. Eles se chamavam irmãos, mas não se importavam com os outros irmãos. Eles afirmavam que conhecia Deus, mas não obedecia os seus mandamentos. Esses saíram do nosso meio, diz o apóstolo. Saíram do nosso meio. Em algum momento ele participou da igreja, ele estava envolvido, mas eles negavam doutrinas essenciais da fé.
a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a realidade de não obedecer os mandamentos do Senhor e, portanto, viver vidas ímpias e imorais. Eles não se importavam com o bem-estar do seu próximo, dos seus irmãos, dos quais eles chamavam irmãos em Cristo. Então ele estava no nosso meio, se chamava povo de Deus, mas não cria naquilo que o povo de Deus crê. Se chamava irmão, mas não se importava com os outros. Afirmava conhecer a Deus, mas não obedecia os seus mandamentos. Esse é um perfil básico de um falso profeta. Agora, por que saíram do nosso meio? O texto diz, versículo 19. O texto responde: porque não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. A razão deles terem saído do nosso meio é porque eles não eram dos nossos. Sempre existiu. E enquanto Jesus não voltar, sempre existirá muitos no nosso meio que não são dos nossos. E com o tempo, eles serão revelados. Eles serão revelados. Ao longo da história da igreja, sempre surgiu homens que se desviaram da doutrina bíblica e passaram a defender e anunciar doutrinas estranhas para a igreja, as quais não tinham nenhum fundamento bíblico e histórico. Estava completamente desassociado com as escrituras, bem como também com a história da igreja ao longo de todas as épocas. Agora, precisamos entender o que é que significa sair do nosso meio. Isso aqui é importante. O que significa sair do nosso meio? Nós vamos ver isso aqui e preste muita atenção. E muitas vezes sair do nosso meio não significa desvincular-se ou desassociar-se com a comunidade cristã. Ou negar a fé em Cristo, como nós vimos ver aqui. Não significa muitas vezes isso. Significa um divorciar-se, um desvincular-se da comunidade e das doutrinas essenciais da fé cristã, mas não uma declaração pessoal e pública da negação da fé ou crença. Vou repetir. O que significa sair do nosso meio? Significa um divorciar-se, um desvincular-se da comunidade e doutrinas essenciais da fé cristã, mas não uma declaração pessoal e pública da negação da fé ou crença. Esses falsos mestres aqui da carta, eles negavam a fé em Cristo? Não. Eles diziam que não era povo de Deus? Não. Eles diziam que não acreditavam em Cristo ou em Deus? Não. Ao contrário, ele dizia que conhecia Deus, que tinha comunhão com Deus, que andava na verdade. Todavia, eles não criam na doutrina dos apóstolos. Ele desconsiderava, ele estava desassociado, desvinculado com as doutrinas da fé cristã. Então veja que muitas vezes sair do nosso meio não significa que as pessoas que estão aí fora vão negar a fé em Cristo ou a crença nele. Vão continuar afirmando que são, todavia as suas doutrinas revelam que não são. É o que o apóstolo João está ensinando aqui. Nenhum falso profeta, irmãos, declara incredulidade. Ao contrário, todo falso professa fé em Cristo e diz falar em nome dele. Você já viu algum dizendo aí que não fala o nome de Deus? Ou que não conhece Deus? Ou que não crê em Jesus Cristo? Não, eles não negam isso. Eles não afirmam isso. Ao contrário, ele diz que conhece. Diz trazer uma mensagem da parte de Deus. Agora, bom, aqui é onde está o perigo. Porque professar fé em Cristo e dizer que traz uma mensagem da parte dele não é um problema. O problema é quando ele anuncia a mensagem, porque ao anunciar, logo se percebe que ele prega um Jesus que não é o mesmo anunciado pelos apóstolos e nem é revelado nas Escrituras, nem é aquele que é crido pelo cristianismo histórico. Isto é, o Jesus que a igreja creu ao longo dos séculos. Então o problema não é ele dizer que confessa a fé em Cristo e dizer que traz uma mensagem da parte de Cristo. O problema não é isso. O problema é quando ele anuncia essa mensagem que ele diz trazer da parte de Deus. E logo vai perceber que o Jesus que ele está pregando é outro completamente diferente daquele que os apóstolos pregaram e anunciaram. É outro completamente diferente do qual é revelado nas Escrituras.
É outro completamente diferente daquele que, ao longo de 20 séculos, a igreja creu. Isso se identifica como? Através das suas doutrinas, dos seus ensinos, dos aspectos fundamentais do Evangelho, as doutrinas fundamentais do Evangelho. E, novamente, o que é que esse falso profeta estava ensinando? Os falsos profetas aqui do contexto da carta negava a divindade de Cristo, negava a humanidade de Cristo, negava o pecado original. Ou seja, desconhecia completamente a Deus. E anunciavam um Cristo falso. É por isso que parece estranho, mas o último versículo dessa carta, capítulo 5, o apóstolo João vai dizer assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Puxa, o que tem a ver com o que João estava falando até agora? Guardai-vos dos ídolos? Parece não fazer sentido quando ele termina essa carta dessa forma. Mas é por quê? Porque os falsos profetas anunciavam um Cristo que não era aquele anunciado por eles, pelos apóstolos. Que não era aquele revelado nas Escrituras. E crer em um Jesus que não é aquele anunciado pelos apóstolos e revelado nas Escrituras é crer em um falso Cristo. Portanto, idolatria. Por isso que João termina essa carta dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, tenham cuidado, porque o Cristo que anuncia a vocês aí não é o Cristo que nós anunciamos. O Jesus que pregam a vocês não é o Cristo que a gente prega. O Jesus que eles descreem não é o Jesus que nós cremos. Portanto, é um ídolo que eles formaram com suas próprias mentes pervertidas e caídas. Portanto, irmãos, ser considerado alguém que não faz parte do nosso meio, ou que não tem mais nenhuma associação ou comunhão com a igreja de Cristo, não é necessariamente alguém que nega a fé em Cristo, mas alguém que, ainda que professe fé em Cristo, nega e distorce doutrinas essenciais, fundamentais e inegociável para o cristianismo. Não é necessariamente negar a fé em Cristo. Dizer que não crê. Mas é aquela pessoa que nega e distorce doutrinas essenciais e fundamentais da fé cristã. Este pode ser considerado que não faz parte do nosso. E não está em comunhão conosco. Exemplos. Negar a inspiração e a suficiência das Escrituras. Se você vê alguém negando a inspiração das Escrituras e a suficiência dela, levante as orelhas, como diz o ditado. As antenas. Porque a pessoa que nega a inspiração das Escrituras, a inerrância, a infalência dela, a suficiência dela, ele então pode fazer o que ele quer. Porque ele vai selecionar textos. Vai dizer, esse aqui pode, esse aqui não é, esse aqui não é assim, esse aqui não é assado. Isso é o que faz quem? Os liberais. Eles negam a suficiência das Escrituras, ele põe em xeque texto das Escrituras, simplesmente para amoldar aos seus próprios achismos. E eles negam os milagres da Bíblia, eles negam, eles não acreditam em milagres. Eles negam aspectos fundamentais da natureza de Cristo. Sai negando um monte de coisa. Por quê? Porque eles não acreditam na suficiência e na inspiração das Escrituras. Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Veja como ele muda o termo. Se perguntar a algum liberal, ele vai dizer, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai dizer, não, ela contém a palavra de Deus. O cara fala, epa, já levanta a orelha porque é chumbo grosso. Tome cuidado. Então alguém que nega a inspiração e a suficiência das Escrituras, alguém que nega os milagres bíblicos, alguém que nega as duas naturezas de Cristo, de que ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Alguém que nega o pecado original. Alguém que nega a salvação pela graça. Alguém que nega a justificação pela fé somente. Alguém que nega a trindade, de que Deus é um e subsistem três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém que nega a pessoalidade do Espírito Santo. Alguns ramos dito cristãos que negam a pessoalidade do Espírito Santo. Diz que não é a pessoa, é apenas uma força impessoal. Alguém que nega a morte substitutiva, expiatória e suficiente de Cristo no lugar do seu povo. Como sendo necessário ainda acrescentar alguma coisa à obra de Cristo para que a gente possa ser salvo. Alguém que nega o sepultamento e a ressurreição de Cristo, a realidade da morte e da ressurreição dele.
Alguém que nega a ascensão de Cristo. Outros que negam a volta de Cristo, o retorno glorioso de Cristo. A ressurreição dos mortos, o juízo final, a realidade do céu e do inferno. Alguém que nega essas coisas. Doutrinas essenciais e fundamentais da fé cristã, que para nós são inegociáveis. Se alguém negar alguma dessas coisas, fique atento. Provavelmente é um lobo disfarçado de ovelha. Agora surge mais uma pergunta. Então, como que normalmente os falsos mestres surgem? Como que os falsos mestres se manifestam normalmente? Via de regra, eles são pessoas normais, que fazem parte de alguma comunidade cristã, que professa uma fé ortodoxa, bíblica e histórica. Pessoas normais. Mas, de repente, passam por alguma experiência mística, extraordinária, e diz ter recebido uma visão de algum anjo, ou diz ter recebido alguma revelação extraordinária da parte de Deus. Então eles começam a propagar suas ideias, ou aquilo que ele afirma ter recebido de um anjo ou do próprio Deus. A partir de então, começam a ganhar os ouvidos e a atenção de algumas pessoas que passam a lhe seguir. E assim, dá-se início aos seus movimentos. Debaixo do pretexto que foi Deus quem mandou ou lhe revelou que teria que ser assim. Foi assim com vários movimentos que perdura e continua influenciando até o dia de hoje. Irmãos. Podemos dar alguns exemplos. Alguns exemplos que surgiu dessa forma? Vários exemplos. Primeiro, o islamismo. Como foi que o islamismo surgiu? Século VII, com um homem chamado Maomé. O fundador é o conhecido profeta Maomé, que nasceu numa cidade de Meca, em 570 d.C. Aos 40 anos de idade, enquanto estava numa caverna, diz ele ter recebido uma visita de um anjo Gabriel. A partir de então, e até a sua morte, recebeu uma série de revelações, supostamente desse anjo. Segundo a fé muçulmana, o Alcorão é literalmente a voz de Deus. Para eles, essa é a revelação final. Então, como surgiu o islamismo? Está lá um homem na Palestina, dentro de uma caverna, e de repente aparece um anjo para ele, que diz ele ser o anjo Gabriel, e passa a dar revelações àquele homem, passa a dar várias revelações e aparições na vida dele ao longo de todo o resto da vida, desde os 40 anos, quando a primeira vez aconteceu. Então essas revelações e ensinamentos transmitidos por esse anjo chamado Gabriel, ele memoriza, ele começa a escrever. Ele não sabia escrever, então ele memorizava, editava e outro escrevia. E surgiu o que é conhecido hoje como o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, que para eles é a última revelação. Mas quando ele vai analisar o Alcorão, são ensinamentos completamente ao contrário ao Evangelho. E, detalhe, eles não desconsideram Cristo. Eles dizem que Cristo era um profeta, era um bom homem, mas que o último e o maior dos profetas foi Maomé. Então, veja, eles não desconsideram Cristo. Mas para ele, Cristo não é Deus. Já nega uma doutrina fundamental do cristianismo. É um homem, um rabino que viveu, que ensinou, um homem, um profeta, um homem de Deus, mas que ele não é Deus. E que o último dos profetas e a última revelação foi dada a Maomé, que surgiu o livro sagrado dele, que é o Alcorão. Então veja como surgiu. Outro exemplo, os Mormons. O fundador foi Joseph Smith. Segundo os Mormons, Joseph Smith, o primeiro profeta e fundador da igreja, recebeu uma série de revelações de um anjo chamado Moroni. Esse anjo revelou que todas as religiões na terra estavam corrompidas, assim também como seus ministros. Cabia a ele, então, restaurar a verdadeira religião. E aí surgem os Mormons. E eles têm um livro também sagrado. Qual é? O livro dos Mormons. Os santos do último dia. Surgiu como? A partir de uma aparição de um suposto anjo, que passa a lhe dar novas revelações e despreza tudo aquilo que ao longo de 2000 anos, no caso
Joseph Smith, os Mormons, século XIX, ao longo de 19 séculos passados, foi construído, foi ratificado, foi confirmado, foi embasado em fundamentos bíblicos, simplesmente é desprezado e agora passa a dar novas doutrinas, novas interpretações e novas revelações. Outro exemplo, Testemunha de Jeová. Fundador Charles Taze Russell, que nasceu em 1854. Qual é o problema de Charles Taze Russell? Ele era um presbiteriano, veja, está dentro de uma igreja bíblica. E algumas doutrinas ele discordava, doutrinas essas que são fundamentais, por exemplo, como a imortalidade da alma. Para ele era inconcebível essa ideia de que o ímpio irá ser atormentado para todo sempre no inferno. Ele duvida disso. Outra doutrina que ele colocava em xeque, a realidade do inferno literal e eterno. Ele disse, não pode ser. Então, a partir de então, ele sai da presbiteriana, se junta com o movimento adventista, e pouco depois surge o movimento dos Testemunhas de Jeová. O que é que eles creem? Eles não creem na Trindade. Olha, doutrinas fundamentais do cristianismo. Ele crê em Jeová, mas ele diz acreditar em Cristo, que eles não negam a fé em Cristo. De novo, veja, ele não nega a fé em Cristo. Alguma associação com o cristianismo ou com o evangelho. Mas o que é que ele diz de Cristo? Que Cristo não é Deus. Cristo não é Deus. Ele não é divino. Eles não creem no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo é o quê? Uma força impessoal. Não há mais discussão, acabou-se. O que é isso? O movimento de falsos profetas, adversários de Cristo. Outro movimento que surge de modo semelhante, adventista do sétimo dia. Aqui deve ter que tomar cuidado, porque a gente não pode generalizar, porque tem muitos adventistas que não creem em tudo que historicamente os adventistas acreditam. Está fundamentado nos escritos de Ellen White. Um pastor batista chamado William Miller faz uma previsão da vinda de Cristo para o dia 21 de março de 1843. Essa previsão falhou e ele remarcou para o ano depois, 21 de março de 1844. Essa previsão também falhou. Jesus não voltou nessa data. E ele estabelece uma nova data para o retorno de Cristo. A data agora é 22 de outubro de 1844. Mas o que é que acontece? Também nada. Jesus não volta. Ele humildemente reconhece que errou na sua interpretação das profecias bíblicas, principalmente do livro de Daniel. Aquela lá, 2.300 anos, tarde e noite, ele interpreta, faz uma conta, sei que cai nessa data. Ele humildemente reconhece que estava errado, abandona o ministério e vai viver sua vida pessoal. Só que o que acontece? Alguns seguidores dele, que ouviram todo o seu ensino, não desistem da ideia. E aí é quando essa data, 22 de outubro de 1844, ficou conhecida como o grande desapontamento. A grande desilusão. Por quê? Porque pessoas venderam suas casas, venderam seus imóveis, se prepararam para a vinda de Cristo. Nessa data tinha pessoas vestidas de branco nos telhados esperando Jesus voltar. Quando veio nada acontecer. Então fica conhecido como um grande desapontamento. Ele desiste dessa ideia, reconhece o seu erro, mas alguns seguidores dele não abrem mão. Um homem chamado Hiram Edson diz ter uma revelação de que, na verdade, ele não errou na data da volta de Cristo. Ele errou apenas no lugar de Jesus ter voltado. E diz que teve uma revelação, uma visão da parte de Deus, de que Jesus saiu do lugar santo e lá no santuário no céu, ele se dirigiu agora para o lugar santo dos santos, para dar continuidade à obra de expiação que ele começou aqui na terra, na cruz. E aí é onde surge o fundamento daquela doutrina adventista, o juízo investigativo.
E para eles, a obra da expiação não foi completa na cruz. Jesus está agora no Santo dos Santos, expiando o pecado do seu povo, investigando as obras do seu povo. Depois desse Irão Edson, que teve essa revelação, uma senhorita chamada Ellen White começa também agora a ter revelações e aparições de anjos, cujas revelações e ensino trazida por um anjo lançaram as bases para a igreja da Adventista. Então toda a igreja da Adventista hoje é fundamentada principalmente nos ensinos de Ellen White. O que é que ela ensina? O que é que ela acredita? Quero destacar algumas doutrinas aqui. Um dos aspectos de seita, irmãos, é o exclusivismo. Toda seita vai defender que salvação só existe naquela dominação. Fora dela não há salvação. Isso é um aspecto básico de uma seita. Se você perguntar aos mormons, ele vai dizer: todo o resto está perdido. Só quem é mormon que pode ser salvo, que será salvo. Se você perguntar ao testemunho de Jeová, da mesma forma. Somente nas testemunhas de Jeová é que tem salvação. Todo o resto está perdido. Se você perguntar no islamismo, da mesma forma. Se você perguntar no adventismo, da mesma forma. Eu vou dar prova a vocês disso. O exclusivismo do adventismo. Afirmam ser a única igreja verdadeira e que todas as outras são Babilônia. O adventismo afirma isso. Ela é a única igreja verdadeira e que todas as outras são Babilônia. Em um escrito de Ellen White, em um jornal de 12 de setembro de 1893, ela escreve o seguinte: as igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Eles têm estado a promover doutrinas venenosas, o vinho de erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas como a imortalidade da alma. Para ela, a imortalidade da alma é uma doutrina falsa. E ela vai identificar aquilo que ela chama de Babilônias, as outras denominações, pelo fato de que ensinam a imortalidade da alma. Então ela continua listando a imortalidade da alma, tormento eterno do ímpio, a realidade do inferno eterno. Ela diz que a igreja que ensina o tormento eterno do ímpio é Babilônia, é falsa doutrina. A negação da existência de Jesus Cristo antes de seu nascimento em Belém. Ora, antes de Jesus nascer e encarnar, o que tinha era o Messias, era o eterno Filho de Deus, o Verbo de Deus, o divino. A partir então da sua encarnação, que veio Jesus, o homem, carne de osso. Então eles acreditavam que o Jesus de Nazaré, o homem Jesus, já existia antes mesmo da sua encarnação, a sua parte humana. Tanto é que uma das suas doutrinas fundamentadas disso, eles dizem que Miguel é Jesus, o anjo Miguel. Então veja, a defesa e guarda do domingo acima do dia de Deus, que é o sábado, ele diz que toda a igreja que guarda o domingo como dia do Senhor é Babilônia, porque o dia certo é o sábado, segundo ela. Várias igrejas apresentam ao mundo esses erros e outros semelhantes, cumprindo assim as escrituras que dizem: as nações beberam do vinho da ira da prostituição de Babilônia. Fecha aspas. Ou seja, nenhuma outra denominação é uma igreja verdadeira. Eles dizem que a igreja adventista é a remanescente fiel. Somente ela é a igreja certa. Ela é a igreja profética, aquela que está anunciada nas escrituras, a igreja dos últimos dias. Todas as outras estão erradas. Então elas são exclusivistas. A respeito de Cristo, no livro Os Patriarcas de Ellen White, página 366, Ellen White afirma que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Pior ainda, eles afirmam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Em um livreto chamado Estudos Bíblicos, página 140 e 141, olha o que diz, abre aspas: na sua humanidade, Cristo participou de da nossa pecaminosa natureza caída. Se assim não fosse, ele não teria sido feito com os seus irmãos e não poderia ser tentado como nós fomos. A ideia que Cristo foi nascido de uma mãe imaculada e sem pecado, Maria, né? Segundo os católicos, nós também não acreditamos nisso, que Maria é sem pecado e imaculada. Nós não acreditamos nisso também. Então, provavelmente, eles estão resistindo aqui ao catolicismo. Mas veja o que eles vão dizer. A ideia de Cristo ser nascido de uma mãe imaculada e sem pecado
Essa ideia de que ele não herdou tendência para o pecado e por isso não pecou, remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Doutrina adventista, dizendo que Jesus tem a mesma natureza nossa, pecaminosa. Ou seja, segundo a doutrina adventista, Jesus tinha uma natureza tão pecaminosa quanto a nossa. Mas o que é que a Bíblia diz? Hebreus 7:26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Cristo. Ele não tem natureza pecaminosa. A natureza dele é santa, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Esse é o nosso sumo sacerdote. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado. Paulo diz, Jesus é aquele que não conheceu pecado. Hebreus 4:15. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por fim, 1 de João, mais para frente, capítulo 3, versículo 5, vai dizer que nele não existe pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Esse é o testemunho das Escrituras, contra as ideias adventistas. Qual é a fonte de autoridade dos adventistas? Bem como estou usando adventista aqui, mas isso se aplica também a todas as outras seitas. Como o Testemunho de Jeová, tem lá o seu livrinho. Como os mormons, tem lá também o seu livro. Como o islamismo, tem lá também o Alcorão, como sendo fonte de autoridade. Qual é a fonte de autoridade dos adventistas? O livro Sutilezas do Erro, do autor adventista Arnaldo Cristianini, página 30, afirma sobre Ellen White o seguinte, abre aspas, o espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, junto com a guarda dos mandamentos de Deus, caracteriza a igreja remanescente. O dom da profecia consiste em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou os escritos da senhora Ellen White preenchem perfeitamente esse requisito no fundo e na forma. Tudo quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Fecha aspas. Então, para essa autoridade do adventismo, que esse autor, em seu livro Sutilezas do Erro, Arnaldo Cristianini, tudo que ela ensinou, todos os seus escritos, foi absolutamente puro, perfeito, exato. Uma outra prova, Revista Adventista, fevereiro de 1984, página 37. Abre aspas. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. E seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Nós negamos, presta atenção nisso, nós negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente daqueles encontrados nas Sagradas Escrituras. Escrito, fontes oficiais da própria Igreja Adventista. Nós negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos da senhora Ellen White seja diferente daqueles encontrados nas Escrituras Sagradas. Ou seja, para eles, os escritos de Ellen White é tão inspirado quanto a Bíblia. E, portanto, tem ela, os seus escritos como fonte de autoridade, de doutrina e de verdade inerrante e infalível. Isso é uma outra característica de uma seita. Busca a sua autoridade em outras fontes, senão somente nas Escrituras.
Conclusão, irmãos. Irmãos, devemos atentar para o tempo e as estações, a fim de fazermos uma leitura bíblica da realidade. Muitos indivíduos têm se desvinculado de igrejas fiéis, sob o pretexto de ter recebido de Deus ou de um anjo uma nova revelação, ou algum tipo de ordem para começar novas igrejas ou movimentos. Ainda outros, insatisfeitos com a doutrina cristã, bíblica e historicamente já estabelecida, se desligam de suas igrejas tradicionais, já devidamente estabelecidas sob a doutrina dos apóstolos, para fundar igrejas segundo seus próprios interesses, os quais passam a dar novas interpretações sobre doutrinas essenciais e fundamentais da fé cristã, as quais já foram e são confirmadas como doutrinas bíblicas pela igreja de todas as épocas e de todos os lugares, são inegociáveis. Sendo assim, estes se revelam como aqueles que não parte de nós, que não faz parte de nós, e sim anticristo. Isto é, adversários de Cristo. São protótipos, são prelúdios do homem da iniquidade que se revelará no fim dos tempos. As muitas manifestações desses adversários de Cristo servem para nós como sinal de que estamos perto do fim. E, portanto, devemos estarmos prontos e anelantes para nos encontrar com o nosso Senhor. Mas enquanto esse momento não chega, devemos nos manter firmes contra as astutas ciladas do diabo que opera através desses falsos mestres com suas falsas doutrinas. Em que é negado doutrinas essenciais e fundamentais da fé cristã, as quais, para a verdadeira Igreja de Cristo, são inegociáveis e sem as quais não pode ter comunhão ou parte conosco. Estejamos atentos. Muitos anticristos têm surgido. Muitas igrejas, irmãos, nós não consideramos como igrejas bíblicas, fiéis e cristãs genuínas, ainda que tenham a capa, a aparência e professam uma fé em Cristo. Mas quando vamos analisar suas doutrinas, não pode ser uma igreja verdadeira. Na verdade, se caracterizam como anticristos, adversários de Cristo e da sua verdade. Portanto, devemos atentar para o nosso cenário e observar que todas essas manifestações e revelações de falsos profetas e falsas igrejas são anticristos que anunciam que Jesus está perto. Portanto, estes são, e portanto, devemos considerar adversários de Cristo. Atentem, prestem atenção, observe seus ensinos, suas doutrinas, para ver se está de igual com aquilo que os apóstolos ensinaram, com aquilo que a igreja histórica ensinou ao longo de 20 séculos. Porque um dos perfis dessas seitas é o exclusivismo. Elas afirmam que não há salvação em nenhum outro, senão nelas somente. Mas aí surge uma pergunta. Essas igrejas têm menos de 200 anos. São tudo praticamente do século XIX. A única que é mais velha é o islamismo do século VII, depois de Cristo. Lá para o ano 600 e pouco, 610 mais ou menos. Mas todas essas, adventistas, Testemunho de Jeová, os mormons, e essas mais recentes, como essas igrejas neopentecostais, se só há salvação nelas, o que aconteceu com 18 séculos atrás? Ninguém foi salvo? Se só há salvação na adventista, se só há salvação na Testemunho de Jeová, se só há salvação nos mormons, que surgiu agora, século XIX, menos de 200 anos para cá, o que aconteceu com 18 séculos atrás? Ninguém foi salvo? Porque essas igrejas não existiam a partir de então. Passaram a existir agora, século XIX. Esses movimentos fundamentados em revelações, em manifestação de anjo, de aparições, de sonhos e qualquer outra coisa. E quando vamos analisar as doutrinas e o que eles creem, negam aspectos fundamentais e essenciais da fé cristã, da fé histórica. Como, por exemplo, todos eles negam a Trindade praticamente. Menos os adventistas não negam, mas os mormons negam, os testemunhos de Jeová negam, o islamismo negam e todos os outros negam.
negam a divindade de Cristo, negam a pessoalidade do Espírito Santo. Ele não é uma pessoa, é apenas uma força. E sem contar outras muitas irmãs que a gente poderia destacar. O Adventismo, por exemplo, para ele, qual é o selo de garantia da salvação? O sábado. Essa é a marca da verdadeira igreja, segundo eles. Aguardar o sábado. Esse é o selo da garantia da salvação. De modo que quem não guarda o sábado não pode ser salvo. Então eles colocam o sábado como sendo uma condição para a salvação. Salvação por obras, não por graça. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que o selo é o Espírito Santo, que é o penhor da nossa eterna redenção. Então prestemos atenção. Porque muitos até parecem, mas se a gente atentar direitinho, vamos ver, são verdadeiros anticristos. Adversário de Cristo. Que luta contra Cristo e a verdade, ainda que professe fé dele. Mas na verdade são falsos. Amém.